vou ter, eu Foi vou só ter que testar. sair. Pô, Vai sair? é, Ô, vou Vitória. ter que sair. Tá bom, então. Vai lá. Tchau. Tchau. Até a próxima aula, então. Até. Que coisa, não? Ela entra pra sair? Não entendo. E outra coisa que eu não entendo é como é que ela sai durante a aula. Se fosse na escola, ela não sairia. Bora lá, né? Ah, vamos começar a aula. Tocar a sirene. Começou nossa aula. Vamos lá. Pessoal, na aula passada, a gente estava trabalhando com a ideia de velocidade. A gente viu velocidade no movimento uniforme e a velocidade no movimento variado. Desculpa. A gente viu que a velocidade, dependendo do movimento que está, essa velocidade pode ser constante ou essa velocidade pode ser variável. Ou seja, você pode ter sempre o mesmo valor de velocidade ou não. Essa velocidade pode ir mudando conforme o passar do tempo, né? E aí, por conta disso, também a gente viu duas fórmulas para poder fazer cálculo de velocidade. Na velocidade uniforme era uma e na velocidade variável era outra, tá? No movimento uniforme, gente, a gente tem sempre a mesma velocidade. Então, a velocidade do movimento uniforme se confunde com a velocidade média. Portanto, o processo de cálculo da velocidade do movimento uniforme é o mesmo da velocidade média. ΔS sobre ΔT, tá? Acaba sendo o mesmo processo de cálculo. Já no movimento variado, você vai levar em consideração a velocidade, você vai levar em consideração a aceleração. Então, você vai ter a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Beleza, perfeito. No entanto, para a aula de hoje, a gente vai trabalhar com a ideia do movimento uniforme. Então, a gente vai trabalhar principalmente com essa fórmula bem daqui. Ok, vamos lá. Eu falo ok, o negócio abre aqui o ok. Tá, legal. Vamos pegar aqui a questão que a gente tem para a gente poder desenvolver. Questão aqui. A questão diz assim. Qual a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Então, ele quer que a gente calcule a velocidade desse sujeito em quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Esses quilômetros por hora não são a mesma coisa que a gente tem aqui nas unidades. Pode ver que a distância percorrida pelo sujeito está em metros e o tempo gasto está em minutos. Então, não é a mesma situação. Aqui são metros, aqui são minutos, aqui não é a mesma situação. São casos diferentes aqui, em cada caso aí. Como que é em quilômetro e aqui está em metros, que é em minutos e aqui está em horas, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa atividade é a conversão de unidades. A gente vai ter que transformar de metros para quilômetros e de horas para minutos. Você pode até pensar assim, poxa, mas como é que eu vou converter 20 minutos em uma hora? 20 minutos não dá nem uma hora. Verdade, 20 minutos não vai dar nem uma hora, vai dar menos de uma hora. Mas dá alguma coisa de hora sim. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a conversão de unidades de medida. Tá? Você tem 1.200 metros, a gente vai transformar isso para quilômetros. Tá? E aí você vai ter 20 minutos e vai transformar isso para horas. Então, a primeira coisa que eu peço para vocês é isso. Transforme 1.200 metros em quilômetros e transforme 20 minutos em horas. Pelo costume de vocês, eu sei muito bem que vocês conseguem transformar
1.200 metros em quilômetros. Isso, beleza. O máximo que vocês vão ter é dificuldade de transformar minutos em horas, porque vocês têm sempre aquela ideia de que, para fazer uma hora precisa 60 minutos. Não, para fazer uma hora sim, mas dá para fazer menos do que uma hora também. Existe como escrever menos de uma hora, é só usar números decimais para isso, entendeu? Então, comecem fazendo essa transformação. Vamos lá, 2 minutinhos. Não, 3 minutinhos para vocês fazerem essa transformação de unidades aí. Vamos lá. Estamos com a Davila e com a Emily. Transformem aí, por favor, minhas queridas. Ai. Bom dia, o sol já nasceu, faz o dia. Já cocô, então, Eita, professor, eu não sei não. sabe, minha filha? É 1 quilômetro, vocês sabem, vocês aprenderam desde o fundamental quanto é a relação de quilômetro com metros. Vamos lá. Lembra, se você não está lembrado, faz uma pesquisa rápida aí no Google. 1 quilômetro, 1.000 metros dá quantos quilômetros? Começa daí, 1.000 metros vai dar quantos quilômetros? Começando daí, você vai começar a encontrar os valores que você quer. Bom dia, o sol já nasceu. Já cocoricou na galinha. Nada fazendo. Já te mandei. Professor, Oi, fica 1,2 quilômetros e 0,33 horas? fica assim. Mas vamos falar primeiro dos quilômetros aqui, tá? 1.000 metros, vocês aprenderam também durante a vida escolar de vocês que 1.000 metros dá 1 quilômetro. Se 1.000 metros vai dar 1 quilômetro, então 1.200 metros vai dar 1,2 quilômetros, tá? 1.000 metros vai dar 1,2 quilômetros. Você é a A Davila. Davila. Então, temos hoje na aula a Davila e a Vitória, se não me engano, a Vitória saiu. A Davila e a Emily. Ei, Emily, você começa assim, ó. Começa tentando lembrar quantos quilômetros vão dar 1.000 metros. Então, 1.000 metros, 1 quilômetro, tá? 1.000 metros será 1 quilômetro. Se 1.000 metros vai te dar 1 quilômetro, aí você dá para fazer uma regra de 3, ou você apenas pensar, né?
1000 metros dá 1 quilômetro, 200 metros dá menos de 1 quilômetro, vai dar 0,2. É como se apenas aparecesse uma vírgula bem aqui onde tinha um ponto, apareceria uma vírgula ali naquele lugar. A transformação de metros para quilômetros é mais simples. Agora, de minutos para hora dá um pouquinho mais de trabalho. Tem duas maneiras de você fazer essa transformação de minutos para horas. Primeira, você pode usar uma regra de 3. Como é que funciona a regra de 3? Ela chama regra de 3, mas na verdade ela tem 4 elementos. É interessante isso. Chama regra de 3, mas tem 4. Chama regra de 3 porque desses 4 você conhece 3 para poder encontrar o quarto. Você tem 20 minutos e quer transformar isso em horas. Não sei quantas horas vai dar. Mas você sabe que 60 minutos vai dar 1 hora. 60 minutos vai dar 1 hora. E aí, desenvolvendo essa regra de 3, né? Você vai multiplicar aqui 1 vezes 20. Você não vai fazer essa multiplicação aqui, ó. Essa aqui você não faz. Não precisa. Porque isso aí vai ser perda de tempo. Vai ficar, então, 1 vezes 20 vai dar 20. Dividido para 60, né? Igual a x. Então, você pega 20 e divide para 60. Se você simplificar por 10 aqui, ó, aqui e aqui, vai dar 2 dividido para 6. 2 dividido para 6 vai dar 2 dividido para 6 vai dar 0,33333. Tá? Isso, horas. Essa é uma das maneiras de fazer. A outra maneira é observando as informações que você tem. Um relógio tem... uma volta completa no relógio vai dar 60 minutos. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim. Ok. Se uma volta completa vai dar 60 minutos, em quantos pedaços de 20 eu posso dividir esses 60? Contando nos dedinhos, pode fazer nos dedinhos. Em quantos pedaços de 20 eu posso dividir esses 60? Só fazer 20 mais 20 vai dar 40, mais 20, 3 pedaços de 20. Isso quer dizer que se eu posso dividir os 60 em 3 pedaços de 20, três pedaços de 20, né? Aqui seria 20, aqui seria 40, e aqui seria 60, né? Então, 20 minutos é 1/3 de 1 hora. Tá entendendo? Se eu posso dividir os 60 em 3 pedaços de 20, então quer dizer que 20 minutos dá 1/3 de 1 hora. 1/3. 1/3 de 1 hora. Ou seja, 20 minutos dá quanto? Em horas? 1/3. 20 minutos são equivalentes a 1/3 de hora. Se você dividir 1 para 3, vai dar 0,33333. Mas eu não vou dividir. Eu vou deixar exatamente como está. Vou deixar 1/3. Por quê? Porque se eu dividir, eu vou ter que trabalhar com um valor aproximado. Então, quer dizer que eu não vou chegar num resultado exato. E se eu não dividir, se eu deixar assim 1/3, aí chega no final... Se eu deixar 1/3, no final vai chegar o resultado certinho, sem nenhuma alteração. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é transformar essas unidades, 1.200 metros, em quilômetros e transformar os minutos em horas. Eu vou apagar isso aqui, tá? Para a gente poder continuar. Tá. Isso que a gente fez, é parte da matemática que a gente aprendeu no fundamental. Ainda não é física. Agora a gente vai para física, tá? O texto lá da questão pergunta qual é a velocidade desse sujeito em quilômetros por hora. Para calcular essa velocidade, já que é constante, eu vou usar essa fórmula aqui. Então, eu vou colocar velocidade média, vai ser igual a ΔS, dividido por ΔT. Esse é o valor da velocidade média. Velocidade média igual a ΔS, dividido por ΔT.
Agora eu vou substituir cada um dos elementos que estão aí pelos valores que eu tenho. ΔS, para quem não está lembrado, é o espaço percorrido. E ΔT é o tempo gasto nesse percurso. Me digam, quanto foi de espaço percorrido? 1,2 quilômetros. E de tempo? 1/3. 1/3 de hora. Então, eu vou substituir dessa maneira aí. A velocidade média vai dar 1,2 quilômetros dividido por 1/3 de hora. Acabou a física, agora a matemática de novo, tá? Acabou a física, agora a matemática de novo. Eu tenho aí 1,2 dividido para 1/3. E aí eu tenho que dividir duas frações. Não sei se vocês lembram como é que se divide em frações. Eu vou fazer logo aqui ao lado, tá? Sem repetir o VM. Não vou precisar repetir o VM dessa vez. Vou só continuar a conta aqui do lado. Vai ficar assim. 1,2. A divisão entre frações funciona da seguinte maneira. Você conserva a primeira fração, que é 1,2, e divide pelo inverso da segunda. A segunda é 1/3. O inverso dela é 3 sobre 1. Tá? Então fica 1,2 vezes 3 sobre 1. Quem está embaixo vem para cima. E quem está em cima vai para baixo. Tá? E aí você vai fazer, né? 1,2 vezes 3 dá 3,6. Então, essa velocidade média vai ser igual a 3,6 metros. Não, desculpa, quilômetros. 3,6 quilômetros por hora. Então, quer dizer que se ele percorrer 1.200 metros em 20 minutos, é a mesma coisa que ele percorrer 3,6 quilômetros em 1 hora, tá? Então, quando você diz que a velocidade é de 3,6 quilômetros por hora, você está dizendo que ele está percorrendo 3,6 quilômetros em um total de 1 hora. Tá legal? Então, essa vai ser a velocidade desse sujeito. Resposta. Sua velocidade era de 3,6 quilômetros por hora. Ok? Quem vai copiar, copia. Quem não for copiar, não copia. Quem for tirar print, printa. Mas não tem problema. Depois vocês vão ter que... Vocês podem assistir de novo a aula. Eu estou filmando e aí depois eu posso disponibilizar. Vamos para a questão 2. Questão 2. Volta lá na questão 2. A questão 2, isso aqui é a resolução. Como foi que ele fez? Primeiro ele transformou, né, os 1.000 metros, 1.200 metros em quilômetros, deu 1,2 no cálculo dele. Depois, segundo passo, ele transformou os minutos em horas por uma regra de 3 também, deu... Desculpa. Deu 0,33333333333, deu infinito. E depois ele dividiu um pelo outro. Esse resultado aqui que ele colocou não é o resultado que ele encontrou aqui, não. Se você for fazer a divisão que ele colocou, você vai ver que não vai dar isso aqui. Olha só o que vai dar. Eu fiz ainda agora. Olha o que dá. Dá 3,60360360360360360360360. Vai dar infinito. Por que dá infinito? Porque você usou uma aproximação aqui, ó. 0,333. Essa não é a resposta. Isso aí é um arredondamento que você pode utilizar, né, em alguns casos, mas que em outros casos pode te prejudicar. Toda vez que você arredonda um valor para poder utilizar ele, você vai estar... Ai, gente, desculpa, eu tô com muito sono. Dormi muito mal hoje. Você vai estar cometendo sucessões de erros, e esses erros vão se acumulando. Então, se você excluiu as outras casas decimais, aqui, na hora que você for fazer a divisão, vai aparecer essa sucessão de erros. Quando você faz a divisão... fechei a calculadora. Dá 3,60. 360 o tempo todo.
Não vai dar exatamente o 3,6 que a gente está vendo aqui, não. Por isso que às vezes é melhor trabalhar com fração do que com o número decimal, porque aí esses erros eles não ficam acumulando um sobre o outro. Vamos lá para a segunda questão. Segunda questão. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas. Então, o Alonso gastou 2 horas nesse percurso dele. Olha só. 2 horas é o quê? É distância, gente? Tempo. É o tempo. Isso, perfeito. 2 horas é o tempo. Então, ele gastou 2 horas e uma distância de 120 quilômetros. Ele gastou 2 horas no percurso e percorreu uma distância de 120 quilômetros. Que velocidade Alonso estava em seu passeio? Bom, nesse caso aqui, você tem como unidade hora para tempo e quilômetros para distância. Os resultados já estão em quilômetros por hora, ou seja, eu não preciso fazer nenhuma transformação de unidades. O resultado já está de acordo com os valores que estão aqui. Então, nessa eu não preciso transformar nada, é só ir direto para a continha. E, por essa ideia, né, a distância percorrida são 120 quilômetros, o tempo gasto são 2 horas, e vocês podem calcular qual vai ser essa velocidade. Lembra, divide o espaço pelo tempo. Continuem esse processo aqui. Façam a continha. Calculem quanto é que vai ser essa velocidade média. Rapidinho, por favor. Ah, 60. É uma pergunta ou uma resposta? Resposta. É uma resposta, né? Sim, 60. Desculpa, eu estou respondendo a aluna do 201 aqui, que ela está perguntando da aula de ontem. Já publiquei. Você pode encontrar o link no Google Sala de Aula. Sim, continuando. 60, né? Porque aqui, eu posso continuar aqui do lado, tá, gente? Eu posso fazer para baixo ou eu posso fazer aqui do lado. Velocidade média vai ser igual a 120 quilômetros por 2 horas. Então, 120 para 2 vai dar 60 quilômetros por hora. E aí eu pergunto para vocês, em 1 hora, quantos quilômetros ele percorreu? Em 1 hora, quantos quilômetros? 120. Não, em 1 hora. Ele fez 120 em 2. Em 1 hora só, quanto foi? 60. Isso. Ah, Em tá. 2 horas foi, Entendi. entendeu? Em 2 horas foi 120. E se ele continuasse com essa mesma velocidade, em 3 horas ele faria 180. Então, voltando lá na questão, a nossa resposta é a letra C, né? 60 quilômetros a cada 1 hora. 60 quilômetros a cada 1 hora. Perfeito, tranquilo e favorável. Essas duas foi para cálculo de velocidade. As próximas não vai ser para calcular velocidade. Vai ser para calcular a distância ou para calcular o tempo gasto nesse percurso. Tá? Então, essas duas primeiras foi para calcular a velocidade e as outras são para calcular os outros itens, distância ou tempo. Como, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Uma pessoa correndo percorre 40 quilômetros. Desculpa. Uma pessoa correndo percorre 4 quilômetros com velocidade escalar média de 12 quilômetros por hora.
De novo, a pessoa está correndo, né? Deixa eu escrever aqui. A pessoa está correndo. E ela vai percorrer uma distância de 4 quilômetros. A velocidade que ela terá é de 12 quilômetros por hora. Essa é a velocidade. Essa é a velocidade. E essa aqui é a distância que ela vai percorrer. Aí a pergunta. O tempo do percurso é de... Né? No caso, não é nenhuma pergunta, é uma frase que a gente tem que completar. O tempo do percurso será de... Aí eu pergunto para vocês. Ela vai percorrer 4 quilômetros com essa velocidade, 12 quilômetros por hora. Ela vai fazer esse percurso em mais de uma hora ou em menos de uma hora? Primeira pergunta que eu faço. Ela vai fazer o percurso em menos de uma hora? Em menos de uma hora. Quantos quilômetros ela percorreria em uma hora? Em uma hora. Perguntar de novo. Quantos quilômetros ela percorreria em uma hora? A outra menina também pode responder. Eu tô pensando. Pode pensar. Ó, olha para cá para a velocidade. A velocidade indica justamente isso. Indica qual vai ser a distância percorrida em certa unidade de tempo. Então, aqui já está a sua resposta. Quantos quilômetros ela percorre em uma hora? 12 quilômetros. 12 quilômetros. E ela vai fazer um percurso de 4, né? De 4 quilômetros. Se ela vai fazer um percurso de 4 quilômetros, ela vai gastar mais de uma hora ou menos de uma hora? Menos de uma hora. Bem menos, porque em uma hora ela vai fazer 12. Então, quer dizer que para os 4 ela vai gastar bem menos do que uma hora. Agora, quantos minutos, né? Quantos minutos? Tem duas maneiras de você responder essa questão. Fazendo a continha ou fazendo uma interpretação de dados. Como é que funciona essa interpretação? Olha só. Em uma hora, ela faz 12 quilômetros. Quantos minutos ela vai gastar para fazer 4 quilômetros? Aí você pode pensar assim. O 4, ele é quantas vezes do 12? O 4 é quantas vezes o 12? 3. 3, né? 3 vezes 4 vai dar exatamente 12. Perfeito. Quer dizer que o 4 é a terça parte do 12. 4 é a terça parte do 12. Então, ele vai gastar a terça parte da hora para poder completar o percurso. Terça parte é dividir por 3, é um terço, tá? Então, nesse caso aqui, ele vai gastar um terço de hora. O tempo que ele vai gastar é um terço de hora. Sacaram a ideia? Como o 4 é um terço do 12, 4 é um terço do 12, então, para completar 4 quilômetros, eu vou gastar um terço de hora. Porque eu vou gastar uma hora para os 12. Se eu vou gastar uma hora para os 12, então eu vou gastar um terço de hora para os 4. Fechou a parada, fechou a análise. Tá, gente? Essa é uma das maneiras de você chegar nessa resposta. Um terço de hora. A gente viu aqui em cima, né? Na primeira questão, que um terço de hora dá 0,3333333 horas. Dá 0,33333 horas. Mas a gente não quer isso em horas, a gente quer em minutos. A gente viu na primeira questão que um terço de hora, aqui ó, vem aqui. Eu tenho grifado. Um terço de hora dá 20 minutos. A gente viu na primeira questão. Se um terço de hora dá 20 minutos, então isso aqui vai ser 20 minutos. 20 minutos. Tá, essa é uma das maneiras de se fazer. Qual é a outra maneira de fazer? A outra maneira de fazer é pela fórmula. Você poderia fazer assim, ó. Velocidade média é igual a ΔS dividido pelo ΔT. Tá? Primeiro modo. E o segundo modo aqui. Bom, aí eu vou verificar quais elementos eu tenho. Eu sei quanto é a velocidade média, 12.
Eu sei quanto é o espaço, 4, mas eu não sei o tempo. O tempo é justamente o que eu quero calcular. Então, vamos substituir os elementos que a gente tem. Vai ficar 12, aqui vai ficar 4, e aqui vai ficar ΔT. E isso é uma equação. Eu acho que vocês estão acostumados a ver aqui x, né? Mas aqui agora ficou ΔT. Então, para resolver, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ΔT e jogar para o primeiro membro. Tá dividindo, vai chegar multiplicando para cá. Vai ficar assim, ó. ΔT vezes 12, igual a 4. O próximo passo é pegar o 12 e botar lá dividindo, né? E tá multiplicando, quando ele vier para cá, ele vai ficar dividindo. Vai ficar ΔT igual a 4 dividido para 12. Aí quando você pega 4 e divide por 12, vai dar 0,3333333, né? Ou se você simplificar por 4, divide aqui por 4, divide aqui por 4 também, esse tempo vai dar 1 sobre 3, tá? 4 dividido para 4 dá 1, e 12 dividido por 4 dá 3. Parou aqui, sinal. Espera que minha tela sumiu aqui, gente. Não. Pronto. 12 dividido por 4 dá 3. Então dá 1/3. Aí vai dar 1/3 de hora. Vai sair em horas o resultado. Por que vai sair em horas? Porque aqui na velocidade está em horas. Tá? Aqui está hora. E se aqui está hora, então o resultado sai em horas. Só que você não quer horas, você quer minutos. Então o que você faz? Você pega isso aqui e multiplica por 60. Vai ficar então 60 vezes 1 dividido para 3. 60 vezes 1 dividido para 3. 60 vezes 1 dá 60. Dividido para 3 vai dar 20. 20 minutos. Tá? Então, quando você quer transformar, você multiplica por 60 e você vai ter 20 minutos. Sai. Mesma coisa, né? Mesma situação. 20 minutos, 20 minutos. De um jeito ou de outro, fazendo de um jeito ou de outro, você está chegando na resposta correta. Não está errado, está tudo certinho. Tá certo? Vamos para a próxima. Eita, a menina fez uma pergunta aqui uma vez. Não entendi o que ela perguntou. Uhum. Ah, tá. Tá, ela tá perguntando aqui da questão 4 da questão 6 da atividade de ontem. Da atividade de ontem, ela só não ouviu o áudio da menina, passei batido. Tá, então, questão 3 foi essa aqui, e vamos para a questão 4 agora, gente. Questão 4. Questão 4. Bom dia. Laura estava passeando no parque com uma velocidade de 10 metros por segundo em sua bicicleta. Olha só essa louca velocidade, gente, 10 metros por segundo. Vocês acham que 10 metros por segundo é uma velocidade alta ou é uma velocidade baixa? É achismo mesmo, tá? Não é certeza, não. É achismo. Eu acho que é uma velocidade baixa. Eu também. Será? Será? Olha só. Para vocês terem um comparativo, a maioria dos terrenos em Parauapebas tem frente de 10 metros.
Aqui está dizendo que ela faz 10 metros em 1 segundo. Pensa um segundo aí. Um elefante. Pronto, ela já passou pela frente da sua casa. É possível manter essa velocidade? 10 metros por segundo? É. Talvez vocês estejam mais acostumadas a ver essa velocidade em quilômetros por hora, né? É uma unidade de medida mais comum no nosso dia a dia. E é justamente isso que essa questão pede. Em quilômetros por hora, quanto será essa velocidade? Metros por segundo vai dar 10 metros por segundo. E se for em quilômetros por hora, quanto é que vai dar? Tá, 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 tá. Vamos para cá. Quarta questão. Uma velocidade, né, de 10 metros por segundo. Isso vai dar quantos quilômetros por hora? Desculpa aí a tosse. Quilômetros por hora. Imagina se eu estivesse na sala de aula tossindo desse jeito. Aí ia ser ruim. Ia ser bem ruim. 10 metros por segundo, quilômetros por hora. Bom, para você poder fazer essa transformação, tem uma maneira bem simplesinha, que é você saber quantos quilômetros por hora vão dar 1 metro por segundo. 1 metro por segundo, 1 metro por segundo, é equivalente a 3,6 quilômetros por hora. Tipo naquela transformação de moeda, transformação monetária, vocês sabem quanto é que está custando $1 em reais atualmente? $1 dá quantos reais, vocês sabem? Tem uma ideia? Graças em primeiro lugar a Sim. Deus, né? Pelo Oi, não falar. entendi. apoio que Deus tem nos dado, por estar sempre nos acompanhando no nosso dia a dia. E agradecer, né? Aos nossos. Estão Sim, fazendo eu tava oração aí. esperando ela falar. Sim, eu acho que da última vez que eu vi, valia 5. R$ 5, né? Mais ou menos isso também. A última vez que eu vi valia uns R$ 5, mais ou menos. Eu até fiz uma pesquisa aqui, cadê? Valor do dólar e do real. Aqui, ó. O dólar americano igual a R$ 5,33 brasileiros. Meu Deus do céu, tá um absurdo. Meu Deus. R$ 5,33, gente. Para vocês é comum, vocês não estão vivendo nessa época agora do dólar valendo R$ 5. Mas eu vivi uma época em que o dólar valia R$ 1. $1 era R$ 1. O dólar era R$ 1, gente. R$ 1. Sabe o que significa? Que quando a pessoa tinha R$ 1, era a mesma coisa que ela ter $1 na mão. Agora, para fazer R$ 1, vai fazer $1, você precisa de R$ 5. Nem R$ 5, R$ 5,33 ainda. Para fazer $1. Moeda, gente. Dólar, real, euro, iene, que é do Japão. Isso são mercadorias. Essas moedas são mercadorias. Você tem que entender elas como mercadorias. E se elas são mercadorias, elas podem ser compradas e podem ser vendidas. Só que, às vezes, uma mercadoria desvaloriza em comparação com a outra. Acontece muito. Por exemplo, digamos que você vai comercializar milho e arroz. Se tem no mercado a mesma quantidade de milho e a mesma quantidade de arroz, então você pode trocar o milho pelo arroz facilmente, sem problema nenhum, né? Se bem que a maioria das pessoas vai preferir arroz. Então pode ser que, por as pessoas preferirem mais arroz, as pessoas considerem o arroz como sendo um alimento de segurança. Como assim um alimento de segurança? Numa crise, o que eu vou querer estocar comigo? Milho ou arroz? Eu vou querer estocar arroz. Por quê? Porque eu gosto mais do arroz, eu sinto mais segurança no arroz. Tem vários fatores que me fazem preferir o arroz. Então, os dois estão em quantidades iguais. Os dois têm o mesmo valor. Mas eu prefiro estocar arroz quando eu estou em crise. Aí o que acontece? Vem uma crise e aí as pessoas começam a estocar arroz. Um monte de arroz. Aí quando você vai no mercado, tem mais milho do que arroz. Então, se tem mais milho do que arroz, quer dizer que o arroz vai ficar mais caro do que o milho. O que você trocava antes 1 quilo de milho por 1 quilo de arroz, agora você vai ter que gastar 2 quilos de milho para poder
conseguir 1 quilo de arroz, porque está faltando arroz no mercado. E por que está faltando arroz no mercado? Porque ou as pessoas estocaram, ou então houve alguma crise que diminuiu a quantidade de arroz no mercado, alguma coisa do tipo. Então, a mesma coisa acontece com as moedas. As moedas, elas são comparadas uma com a outra. Aquela que for mais segura, o pessoal tende a comprar mais. O dólar é a moeda de segurança principal do planeta. E no caso, no nosso país está passando por algumas crises financeiras, então o real perde valor frente ao dólar. Tem muito real no mercado e pouco dólar. Essa situação do coronavírus faz com que esse caso todo se agrave. E as pessoas sintam-se inseguras diante de outras moedas e comecem a comprar muito dólar e se desfazer de moedas menos seguras como o real. Então tem muito real no mercado e pouco dólar. Além disso, a, a economia do Brasil não vai bem, então as pessoas não sentem segurança em comprar reais, porque quem é que vai investir num país que não está indo muito bem das pernas economicamente, né? Então, temos essa situação aqui da conversão de unidades. Um dólar está valendo 5,33 reais. E no nosso caso aqui, 1 metro por segundo está valendo 3,6 quilômetros por hora. É a mesma coisa, tá? Se a pessoa consegue percorrer 1 metro a cada 1 segundo, depois de 1 hora ela vai conseguir percorrer 3,6 quilômetros, tá? Se ela consegue percorrer isso em 1 segundo, depois de 1 hora ela consegue percorrer isso aqui. Esse 1 metro por segundo é o caminhar usual das pessoas. A maioria das pessoas, em média, caminha com velocidade de 1 metro por segundo, mais ou menos, tá? Em média, isso é uma média. Então, se 1 metro por segundo dá 3,6 quilômetros por hora, para 10 metros por segundo, é só pegar esse valor de 3,6 e multiplicar por 10. E aí eu vou ter esse valor em quilômetros por hora. Multiplicando 3,6 por 10 vai dar 36 quilômetros por hora. Tá? Então, uma pessoa que está numa bicicleta a 10 metros por segundo está com uma velocidade de 36 quilômetros por hora. 36 quilômetros por hora. Eu acho rápido. Consideravelmente rápido, 36 quilômetros por hora. E dá para alcançar isso aqui em Parapebas fácil, porque você tem muitas ladeiras. Muitas mesmo. Eu lembro que lá, aquela ladeira da Rua 10, que desce de lá da Cidade Nova para cá, eu consigo alcançar até mais de 40 quilômetros por hora quando eu desço aquela ladeira. 36 quilômetros por hora é a velocidade que os carros andam nessas vias aqui do Liberdade. Não na Lima Sobrinho aqui, que eles andam uma louca velocidade aí. Mas nas outras é 36 quilômetros por hora, 40 quilômetros por hora mais ou menos. Não dá para ser muito maior que isso, senão você provoca acidentes. Então é uma velocidade até alta de bicicleta. Não é baixo não, dá para ir bem. Vamos para a questão 5. Questão 5. Um carro mantém uma velocidade escalar constante de 72 km por hora, tá? Ele faz essa velocidade aí, 72 km por hora. Em 1 hora e 10 minutos, ele percorre em quilômetros a distância de novo, o carro tem uma velocidade de 72 km por hora. Em 1 hora e 10 minutos, ele faz uma distância de quantos quilômetros, né? Quantos quilômetros ele vai percorrer em 1 hora e 10? Essa daí também dá para fazer de dois jeitos. Por análise de dados e pela fórmula. Eu vou começar pela análise de dados aqui. 72. Opa. 72 quilômetros por hora. Essa é a velocidade. 72 quilômetros por hora. Então eu pergunto para vocês, se essa é a velocidade do sujeito, quantos quilômetros ele percorre em 1 hora? Quantos quilômetros ele vai percorrer em 1 hora só? 72.
Perfeito, 72 quilômetros em 1 hora. Agora, essa parte aqui vai ser um pouquinho mais pensativa. Em 10 minutos. E aí eu vou dar uma dica para vocês. 1 hora tem quantos minutos? 60. 60. Esses 60 minutos dá para dividir em pacotes de 10, não dá? 10, 10, Ah, 10. Quantos pacotes de 10 dá para dividir? 6. 6. Então, se 1 hora eu consigo dividir em 6 pacotes, 10 minutos é um desses 6 pacotes. Então, para eu saber quantos quilômetros eu vou fazer em 10 minutos, basta eu pegar o 72, que ele faz em 1 hora, e dividir por 6. Porque aí eu vou ter um desses 10 pacotes, desses 6 pacotes aí. Isso aí vai dar 72 para 6, vai dar 12. 12 quilômetros. Em 1 hora ele faz 72 quilômetros, em 10 minutos ele faz 12 quilômetros. Somando isso, o resultado final serão 84 quilômetros. Ou seja, em 1 hora e 10 minutos, o cara vai percorrer 84 quilômetros. Tá legal? Bem tranquila essa, né? Pela fórmula, ficaria um pouquinho diferente. Pela fórmula, eu não poderia usar 1 hora e 10 minutos. Vou apagar aqui. Não poderia usar 1 hora e 10 minutos, eu teria que transformar. 1 hora e 10 minutos, como 10 minutos é um sexto, é 1 dividido para 6, vai dar 0,16666666, 10 minutos. Então vai dar 1,16666666 horas, tudo isso em horas, né? Isso seria o tempo em horas. Aí na hora que você fosse usar a fórmula, você ia fazer a velocidade média vai ser igual ao espaço, que eu não sei quanto é, dividido pelo tempo. A velocidade é de 72 km por hora. Então, onde tem velocidade, eu boto 72. O espaço eu não sei, eu tenho que calcular. O tempo é de 1 hora e 10 minutos, ou seja, 1,166666. Aí pega esse valor e joga para cá multiplicando. Aí vai ficar 1,1666 vezes 72 igual a ΔS. Quando multiplicar 1,166666 por 72, vai dar aproximadamente 84 quilômetros como resultado. Tá? Então, para poder fazer pela fórmula, primeiro você tinha que transformar os 10 minutos em horas, né? 1 hora e 10 minutos para hora, que ia dar 1 hora,166666 horas. E aí você vai para a fórmula, substitui a velocidade e o tempo. Você tem a velocidade de 72, o tempo é 1,166666. Coloca lá. Aí surgiu a nossa equação. Para resolver essa equação, eu tenho que isolar o espaço, jogando isso aqui do segundo membro para o primeiro. Está dividindo. Então, quando vier para cá, chega multiplicando. Né? Então, vai multiplicar um com o outro. Aí, 1,1666 por 72 vai dar aproximadamente 84 quilômetros de distância percorrida em 1 hora e 10 minutos. Pela análise que a gente fez aqui em cima, é bem mais prático, né? Mas você tem que parar e lembrar dessas relações, ó. 10 minutos dá quantas horas? Dá um sexto de hora. São relações que sempre aparecem muito. 10 minutos é um sexto de hora, 20 minutos é um terço de hora, 25 minutos é um quarto de hora, né? Que você divide a hora em 4 pedaços, divide em 5, dá um quarto de hora. Desculpa, 25 não, desculpa. 15 minutos é que dá um quarto de hora. 15 minutos é um quarto de hora. Que é 15, 15, 15, 15. Então, 15 minutos é um quarto de hora. São valores... 30 minutos é metade de 1 hora. Então, são valores que aparecem muito. Tá legal, gente? Meninas, por hoje, a nossa aula vai ficar nesse ponto aqui. Porque vocês vão refazer essas questões. Eu sei que vocês já fizeram, mas agora vocês vão refazer as questões.
Então, eu vou mandar lá no Google Sala de Aula, mas eu já vou deixar aqui também o link desse ambiente aqui. Vou colocar o link aqui de novo. Vocês já têm na tela, mas eu vou colocar mais uma vez aqui. Não copiou? Ah, agora apareceu. Apareceu até 2 vezes, ó. Esse é o link dessas questões que a gente está fazendo agora, tá? É esse aqui de baixo. É o link dessas questões que a gente está fazendo agora. Com uma bagunça só. Deixa eu colocar aqui. Esse. Esse aqui. Vocês vão refazer essas 5 questões. Vocês vão copiar no caderninho bonitinho o enunciado e vão refazer essas 5 questões. Vocês podem se basear nos cálculos que a gente fez aqui para vocês fazerem bonitinho. Quando eu digo refazer, é você tentar fazer de novo do zero, sem olhar o que a gente fez. Tentar fazer do zero para você relembrar o que a gente teve nessa aula. Aí depois que você refizer, aí você manda lá no Google Sala de Aula a foto do que você refez, tá? Eu vou mandar aqui a frequência para vocês assinarem. E aí, daqui a pouquinho, eu vou mandar lá no Google Sala de Aula de novo esse mesmo link que está aqui embaixo e abrir o espaço para vocês tirarem a foto e entregarem. Precisa entregar hoje? Não, com certeza hoje não. Até amanhã, às 16 horas, tá? Vocês vão ter todo esse tempo de hoje até amanhã para vocês fazerem isso daí. Por favor, cliquem no formulário que eu acabei de colocar aqui no chat para vocês preencherem a frequência de hoje. Deixa eu parar.